Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um DIcast, um podcast sobre doenças inflamatórias intestinais. O meu nome é Sérgio e eu também estou aqui com o Diego. Tudo bem, Diego? Tudo ótimo, e com você, Sérgio? Tudo tranquilo? Tudo ótimo também. Eu tô aqui com mais uma pessoa também, eu posso apresentar. Quem é? É nossa grande amiga, a maravilhosa, a única Jéssica. Única Jéssica. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Diego? Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Então, só apresentando, esse será um podcast sobre doenças inflamatórias intestinais. Esse é o nosso primeiro programa. Nós três temos a doença de Crohn e resolvemos criar esse podcast para divulgar mais informações sobre as doenças inflamatórias intestinais, tanto para os pacientes e também para a sociedade. O programa terá um formato de podcast, então se você não conhece, podcast, imagine que fosse um programa de rádio, mas você consegue ouvir pela internet e também baixar pelo seu celular e ouvir no caminho do seu trabalho, enquanto você arruma sua casa, faz qualquer coisa. Cada programa terá mais ou menos 40 minutos e a gente sempre vai abordar algum tema sobre doenças inflamatórias intestinais. A gente vai lançar ele a cada 15 dias, por enquanto, porque a gente tem que se organizar também. Às vezes a gente tem que combinar os nossos horários, mas a gente vai lançar a cada 2 semanas. O nosso programa vai ser igual a aplicação do Mira, vai ser de 15 em 15 dias. Arrasou! No programa de hoje a gente vai apresentar um pouco sobre a doença de Crohn e a retocolite, falar um pouco dos sintomas, dos tratamentos e um pouco mais sobre elas. Mas antes do programa começar, vamos deixar alguns recados. Se você quiser entrar em contato conosco, é só mandar e-mail para dipodcast@gmail.com. A gente vai ler e responder todo mundo com muito carinho. E também tem a nossa página no Facebook, é só procurar por DIcast e curtir a nossa página. Então agora vamos para o programa. O que são as doenças inflamatórias intestinais? As DIs, como são conhecidas, é dividido em duas doenças. Tem a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Os sintomas são praticamente os mesmos, só o que altera é o local em que ela atinge o intestino. A retocolite sempre afeta o reto e o cólon, o intestino grosso, e a doença de Crohn pode afetar todo o sistema digestivo, desde a da boca até o reto. Alguns dos sintomas que a gente conhece, como a doença de Crohn, ela afeta as pessoas de diferentes maneiras, então não tem um padrão de sintomas que você realmente vai sentir se você tiver doença de Crohn. Mas os sintomas mais comuns são diarreia, dor abdominal, febre, porque a doença de Crohn nada mais é do que uma inflamação. Então, uma doença inflamatória intestinal, no caso, causa febre, sangue e ou muco nas fezes, muito cansaço, porque você acaba perdendo nutrientes e vitaminas. Tem outra coisa também que, como ela deixa o intestino inflamado, às vezes ele não consegue absorver alguns nutrientes em alguns alimentos. Anemia. Isso aí acaba causando a anemia. Porque assim, a doença de Crohn e a retocolite, o que ela causa é a inflamação no intestino. Esse é o principal sintoma delas. Só que isso acaba causando outros sintomas indiretamente, como a perda de sangue, porque o intestino acaba ficando machucado, má absorção dos nutrientes, daí acaba causando anemia e as pessoas acabam se sentindo fracas. Mas em si, ela deixa inflamado o sistema digestivo. E até a perda de apetite, né? Porque a pessoa, pelas dores, não quer comer. E aí, não comendo, o que já não estava absorvendo muito bem, já não absorve nada, né? Porque daí você não vai comer. Sim, e aí já ferra meio que tudo. Isso indiretamente, porque isso acaba afetando também muito o emocional. Abala o emocional. E o psicólogo da pessoa, sabe? Ela não quer sair de casa, não quer comer. Sim. Muito perca de complicado. peso, a questão da dor também. Parece que é uma doença simples, mas acaba causando muitos outros problemas, sabe? E poucas pessoas entendem isso e percebem que é tão grave assim.
que pode É uma doença a pessoa... simples que ela se torna complexa, né? De tanta coisa. Sim, sim. Muito. Porque Não é só a questão física da doença, né? É uma questão social. sim. Tipo, como a sociedade lida com isso e como você lida com a sociedade tendo doença de Crohn. Como você se vê também, como você se encara com essa doença, é bem complexo. Sim, é que a sociedade tem um padrão, sabe? E depois que você tem a doença de Crohn, você não consegue mais se encaixar nesse padrão. E muitas pessoas acabam ficando mal, elas se perguntam como é que elas vão continuar vivendo tendo as doenças inflamatórias intestinais, porque elas estão acostumadas com um jeito de viver, sabe? E já não é possível, elas já não conseguem comer as coisas que elas estão acostumadas, você acaba tendo que ir muitas vezes no banheiro e é muito complicado, sabe? Pra quem não tá esse período de acostumado a crise isso. é complicado. A crise, nossa, é uma das fases mais A difíceis, crise é na pior. verdade. Ainda mais, principalmente quando você tá sendo diagnosticado, você acabou de descobrir que você tem Crohn, você tá em crise, ou retocolite. E até você se adaptar e entrar em remissão leva um tempo, cada pessoa tem um tempo, e essa parte é a mais difícil, na verdade, pra mim também. Eu sofri muito no começo. Então, a gente sofreu bastante no começo, sei lá, eu fiquei 7 anos sem saber o que eu tinha. Bah. E aí Sim. é uma coisa muito louca, porque você fica assim, quando você tá em crise, mesmo depois que eu sabia que era o Crohn, você fica se perguntando, meu Deus, quando que isso vai acabar? Quando que eu vou poder, tipo, ter uma vida normal? E o mais louco de tudo, que depois que eu conseguir ficar sem dor e ficar bem, a minha mãe até brinca comigo que eu tava ficando louca, porque eu tava sentindo falta da dor, gente. Sim. Tipo, eu ficava assim, mãe, tem alguma coisa de errado comigo, porque eu não tá doendo. Aí ela, Jéssica, não tem nada de errado agora com você, tinha antes. Agora você tá bem. E tipo, afetou muito o psicológico, afeta, né, muito a pessoa, assim. Sim. Tu Então, também ficou bastante tempo até descobrir o que era, Sérgio? Foi 7 anos também, bastante tempo, assim? Foi 2 meses. Ai, graças a Deus. Comecei a ter os sintomas. Daí eu tinha plano de saúde, eu procurei uma clínica particular. Daí eu fiz o exame e deu de cara já. Na verdade, inicialmente deu retocolite. Na verdade eu fiquei aliviado porque eu sabia o que era. Porque antes eu fiquei muito preocupado, eu fiquei com uma semana com o exame, o resultado na minha mochila. Eu não conseguia dormir pensando no exame. Aí quando a médica falou que você já conhecia já? Não, eu não conhecia. Eu tava com o exame, mas tava escrito lá que era RCUI. Tava escrito essa sigla. Mas eu não conhecia. Mas você acaba pensando várias coisas, sabe? Por exemplo, o que eu tenho? Será que eu vou continuar vivendo? Será que é uma coisa muito grave? Será que é câncer? Você sabe, você acaba Aí se você vai perguntando. Pesquisando, né? E aí nessa hora só vem coisa ruim, né? Sim. Daí eu fui. A médica falou. Na verdade, o que me ajudou muito foi a forma que ela falou, sabe? Porque assim, eu conheço muita gente que falou que o médico não sabia o que era, falou pra ir para os Estados Unidos, para outro país, fazer o tratamento da doença. Mas a minha médica não, ela falou, assim, exatamente ele, do blog A Minha Barriga. Ela realmente falou pra mim, você tem uma doença, ela é meio chatinha, mas dá pra controlar e ter uma vida normal. Aí ela me passou mesalazina, aí eu tomei por 6 meses. Ela também passou corticoide, só que eu só tomei um comprimido e comecei a me sentir mal. Aí eu não tomei mais, que ela tirou. Daí eu fiquei só com mesalazina. Eu tava melhorando, só que eu tive outros sintomas. Eu cheguei a ter uma fístula, se eu não me engano. Aí ela me passou outro exame. Aí o médico descobriu que na verdade era doença de Crohn. Daí ela me passou o Mira e a azatioprina, que eu tomo até hoje. Na tua própria cidade tu descobriu então? Sim. Eu tinha plano de saúde e foi numa clínica particular daqui. Faz tempo que você tem a doença, Diego? 2008.
Acho que foi em janeiro de 2008, eu comecei a sentir, eu tava fazendo faculdade, fazia educação física, e comecei a sentir uma dor, assim, na barriga, sabe? Clássica, né? E comecei a ter diarreia, assim, frequente, assim. Eu tentava manter a alimentação, assim, eu comia bastante polenta, arroz, frango, pra ver se melhorava, né? E nada, né? Parece que, assim, passava reto, assim. Daí comecei a perder peso. Daí fiz exame, não dava nada. Fui no hospital, o médico achou que era apêndice normal, né? Sempre acham, né? Daí passou por um gastro. Daí, resumindo, assim, nesse meio tempo eu perdi acho que uns 15 quilos já. Daí o pessoal começou a se preocupar, né? A família se preocupar e tal. Daí deu sorte que uma amiga da minha mãe, ela bateu aqui em casa e falou assim: ô dona Graça é minha mãe, né? Eu tenho um médico que ele vai curar teu filho. Daí ela passou o contato, isso lá em Porto Alegre. Eu sou de Gravataí, né? Que é tipo uns 40 minutos de Porto Alegre. Daí a gente foi pra lá e encontrou o doutor Rui, que é o chefe da proctologia do Hospital Conceição. Daí ele já me viu o meu caso, olhou pra mim e viu que eu tinha, tu tem Crohn, e vamos agora correr atrás do tempo perdido, né? Já tava 6 meses já sentindo sintomas e tudo mais. Sim. Daí começou a correria. Começou a luta. As DIs elas afetam a pessoa indiferentemente da raça, do sexo, da idade. Geralmente ela é diagnosticada entre os 15 e 25 anos, e 45 e 55 anos. Mais frequentemente em países desenvolvidos e grandes centros urbanos, como América do Norte, o Norte Europeu, e menos na Europa Central, Oriente Médio, Austrália, e ainda menos na Ásia e na África. E tem pesquisas que revelam que isso, por não ser tão desenvolvido. E as doenças inflamatórias intestinais cresceram 15 vezes na última década nos grandes centros urbanos. E no Canadá, eu sei que tem muita gente que tem, não sei exatamente o número, mas Estados Unidos, nossa, muito. Isso já entra na causa, porque as doenças inflamatórias intestinais não tem uma causa específica, até hoje não descobriram. Tem um pouco do fator imunológico. Tem vários fatores, né? Isso, tem um fator imunológico, autoimune. Pode ser também estresse, como essa doença acontece mais em países desenvolvidos e não em outros. O estresse pode estar relacionado também. Eu acho que o fator do desenvolvimento do local também é pelo estresse e também pela industrialização. Sim, sim. É mais frequente em países desenvolvidos, pois nesse país tem mais industrialização e as pessoas comem mais coisas industrializadas, entendeu? Sim, e calcula-se que nos Estados Unidos pelo menos 200 mil crianças com menos de 16 anos sofrem da doença. É muita gente. Tá ficando comum já na Irlanda, se eu não me engano também. Tem muita gente. Do bom é que daí eles se puxam mais pra descobrir as novas medicamentos e tudo mais, né? Sim. Tem muitos medicamentos que estão chegando agora que são feitos na Europa e estão chegando pra cá. Isso é bom, porque a gente tem mais opções, mas vai ser melhor ainda quando descobrirem a cura, na verdade, o que causa essa doença, né? A doença de Crohn é uma enfermidade, né, inflamatória crônica e também, porém, autoimune, então não temos a cura, que pode afetar todo o sistema digestivo, como você falou. É extremamente invasivo, porque ele compromete todas as camadas da parede intestinal, diferente da retocolite ulcerativa. Como a causa também, como você disse, é desconhecida, é a soma de vários fatores, genéticos, ambientais, dietéticos ou infecciosos. Esses fatores também podem estar envolvidos. E também, claro, a desregulação do sistema imunológico, a defesa do nosso organismo. Tá, então a diferença entre a retocolite e a doença de Crohn, além do local em que ela atinge, também que a doença de Crohn ela consegue transpassar a parede do intestino, os órgãos, e acaba atingindo outros órgãos. Geralmente é isso que causa as fístulas. E as fístulas. Né? Isso. Uma ligação, né?
Isso, acaba fazendo um buraco, assim, literalmente. Uma A ponte. retocolite, ela não causa isso. Foi por isso que eu acabei descobrindo que eu tenho Crohn na verdade. Não retocolite, como eu fui diagnosticado. Porque o seu caso agravou, né? Vocês têm alguém na família que tenha uma das duas? Eu tenho um primo distante que tem doença de Crohn. Eu não tenho ninguém. Não foi o primeiro. Eu tenho. Sorteado. Aqui em casa só a minha mãe tem retocolite. Ah, Eu já tinha falado. Né? E os exames que são feitos para diagnosticar? Não existe específico, né? Então, Os mais comuns. o diagnóstico é um levantamento, né, do seu histórico. Desde quando você começou com os sintomas. E aí, com o seu histórico, com os seus exames. Tem alguns específicos, mas não para Crohn. Tem tipo PCR, que é um exame de sangue, onde é medido o seu índice de inflamação ou infecção, Sérgio? inflamação. Inflamação, né? Isso. No corpo. E aí, se o seu PCR tiver numa margem de tanto a tanto, que é tipo muito alto, tem uma lista de coisas que você pode ter. Entre eles, doença inflamatória intestinal. E também a colonoscopia, né? Que com a biópsia da colonoscopia você consegue ter certeza do diagnóstico de doença de Crohn. Radiografia também, parte alta e baixa. Do tubo digestivo eles fazem também. Sim. Tem outros exames também pra ver como é que tá o intestino. Eu já fiz a tomografia, já fiz endoscopia, já fiz retossigmoidoscopia também. Também. Mas tudo Também. isso Esse exame na final do intestino grosso, né? Isso. É tudo para avaliar o nível de inflamação e como é que tá a parede e a mucosa que protege o nosso intestino. Porque, como a gente estava falando, a doença ela causa uma inflamação no intestino, e no intestino tem a mucosa nas paredes que protegem a parede do intestino. E como a inflamação a gente acaba perdendo essa mucosa que protege o intestino. Por isso que a gente geralmente perde muco na hora de ir no banheiro e também sangue. Eu não sei vocês, mas assim, eu tive uma dificuldade enorme de descobrir porque eu sempre tive intestino preso. E assim, como a doença não afeta todos da mesma forma, eu não tinha o principal sintoma, que era a diarreia, entendeu? Então eu tinha muita dor abdominal, perca de peso, anemia, cansaço, tudo, menos a diarreia. Então, eu acho que até, não sei, foi meio vacilo dos médicos que eu fui aqui em Pindamonhangaba. Mas nenhum deles suspeitou de doença de Crohn. E hoje eu, né, estudando e vendo sobre o assunto, mesmo eu não tendo a diarreia, tava na cara, né? Claro. Mas enfim, eu fazia colonoscopia, só que não ia até depois do ilho, né? E meu problema tava no delgado. Por isso que houve essa parte dificultada, né? Sim, é que Pra descobrir. como ainda não é comum essa doença, quando uma pessoa chega no médico, acho que não é, a primeira coisa que ele pensa não é doença de Crohn e retocolite, sabe? Virose. Que demora isso, virose, essas coisas, frescura. Gases. Apêndice. Tá com gases, vai pra casa. Isso. Aí eles acabam Toma não no levando a hospital. sério ou não passando algum exame. Se der um pra peito trancado. descobrir. Quais foram os diagnósticos que vocês tiveram antes da doença de Crohn? Eu não tive nenhum, eu só tive a retocolite mesmo. A retocolite, como eu falei. né? Eu não passei em outros lugares. Eu lembro que eu ia num posto de saúde, porque, nossa, eu me sentia muito fraco e eu chegava num posto de saúde, eles me davam um soro e prednisona, porque eu tava com alguma inflamação, mas só isso. Mas não sabia melhorava, onde, né? melhorava Investigar um pouco. onde era. O primeiro diagnóstico que me deram foi aquele... Como é que aquilo que a gente toma omeprazol? Como é que é mesmo? Gastrite. Gastrite. Exato. Só teve diagnóstico de gastrite antes? Não, foi o da apêndice, né? Da apendicite. Acharam que era. Ah, tá. Então. O meu, gente, olha, já me falaram tanta coisa. Já falaram que eu tava com anorexia. Porque eu tava muito magra, né? Já me falaram... Os vizinhos?
Sério, tipo, eu entrava assim no consultório de algum médico retardada. Nossa, menina, por que você não quer comer? Aí, tipo, como assim eu não quero comer? Eu não consigo comer. E aí, como eu a vida inteira dependia de SUS, eu tinha que todas as vezes contar a minha história, desde o começo, para todos os médicos, era um inferno. Mas assim, anorexia, como é que era? Virose já tive, apendicite, gases. Você tá com síndrome do intestino irritado. Daí eu tratei a síndrome do intestino irritado, porque os sintomas são bem parecidos. Aí eu melhorei um pouco, mas aí depois voltou. Eu desenvolvi uma gastrite nervosa em 2011. Tratei a gastrite, pensei que era tudo gastrite. Aí depois voltou tudo. Eu tenho gastrite até hoje, mas eu tô bem, faz um tempão que não me dá nenhuma crise. Mas, nossa, já ouvi tanta coisa. Teve uma vez que eu não sabia o que era, eu tava passando muito mal no hospital. O médico queria fazer uma cirurgia exploratória. Tipo, abrir minha barriga pra ver o que tava acontecendo, porque ninguém sabia. Aí eu, como assim? O senhor vai abrir a barriga pra ver o que tá acontecendo? O senhor não sabe o que é? Aí, tipo, eu e minha mãe, a gente não deixou. Claro. Mas foi complicado. Medo, né? Hemorroida também, porque eu tinha hemorroida. Como eu tinha muito intestino preso, eu tinha hemorroida fora e dentro. Então, eles chegaram a me falar que essas dores que eu sentia era tipo de hemorroidas internas. Achando-se, eles acham nada muita a ver. coisa. Acha tudo, né? Só não acha o que você tem, realmente. Pior que isso é muito... A gente fica muito apavorado porque a gente não é acostumado com esse ambiente também, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Cada hora que ele falava, tipo, você tá com uma virose, assim, assado. Aí eu falava, nossa, meu Deus, graças a Deus descobri, agora eu vou tomar um remédio e vou ficar bem. Aí passava um tempinho, não era. Aí voltava tudo. Aí, síndrome do intestino irritável, fica tranquila, vai poder tratar, não tem cura, mas assim, é uma doença leve. Aí beleza, nossa, graças a Deus, vou tratar, vou ficar bem. Aí tratava, ficava bem, depois voltava de novo. E aí não era. Nossa, gente, pior coisa. Não, cadê o cara ia pesquisar na internet e achava que ia morrer em 2 dias. Coisa ruim que ele... sim. Nossa, com Um dos certeza. primeiros contatos que eu tive com a doença de Crohn foi exatamente esse. Que assim, quando eu era criança, eu tive alguns casos de sangramento. Mas foi só isso, não era diarreia. Mas eu ficava preocupado, sabe? Aí, o que você vai fazer? Você vai pesquisar no Google. Mas não façam isso, porque você vai descobrir que tem uma coisa horrível, sabe? E aí foi a primeira vez que eu li sobre a doença de Crohn. Mas eu não consegui terminar de ler a página inteira porque eu já me assustei, sabe? Porque só falou dos sintomas que são horríveis e não tem cura e a pessoa sofre muito. É assim mesmo. Aí eu parei, só que eu não parei de pensar nisso. Depois, antes de ser diagnosticado, eu tava com medo de ser isso, mas depois que eu descobri o que era, eu fiquei mais tranquilo. Como eu falei, como a médica me falou, Sim. que eu tinha e dava pra tratar e ter uma vida normal. Mês passado veio uma moça falar comigo. Ela tá morando na Austrália, ela é brasileira, mora lá há 2 anos, acho. E aí ela veio falar comigo no blog que ela tinha acabado de descobrir que ela tava com doença de Crohn. Que ela tinha pouquíssimos sintomas, mas ela tinha 2 primos na família que tem doença de Crohn. Que ela tem 2 primos da família que tem doença de Crohn. E ela tava desesperada, porque ela não tem muito contato com esses primos, e ela foi pesquisar na internet sobre doença de Crohn. E ela viu vários casos de pessoas que morreram. Aí ela entrou em grupos no Face, e aí morreu o pessoal lá no grupo, coincidiu da mesma hora dela entrar. E ela veio desesperada falar comigo, Jéssica, como assim que você lida tão bem com essa doença? Eu tô aqui pesquisando, só tem gente morrendo disso. Eu falei, calma, amiga, não é assim. Nossa, é complicado mesmo. Seria tão legal se tivesse, tipo, em cada cidade, grupos, né, de ajuda, assim, de pacientes que podem se encontrar e tal. Pelo menos em cada região, né? Eu não sei onde vocês moram. Por exemplo, eu moro em São Paulo, então... São Paulo tem bastante, por causa da BCD, né? Sim, tem alguns grupos. Eu me trato no Hospital Padre Bento, em Guarulhos, e lá tem a equipe médica lá é incrível.
E às vezes eles fazem palestra, você acaba tendo outro contato com outros pacientes. Que, por exemplo, quando eu passava numa clínica particular, eu marcava a consulta por telefone, chegava lá, só tinha eu na clínica, passava no médico e ia embora e não via ninguém, sabe? Isso era ruim, porque você não consegue trocar experiência com outros pacientes. E aí eu perdi o plano de saúde, eu procurei consulta pelo SUS, demorei 6 meses para conseguir passar no Padre Bento, porque eles ficavam me mandando para vários hospitais diferentes, e eu falando que eu tinha que ir pro Padre Bento, porque o meu médico particular me recomendou já ir para lá, então eu já sabia. Aí eu cheguei lá e, por exemplo, tem dia específico só para doença de Crohn, então você vai lá, você vai ver muitas outras pessoas, você pode conversar com elas e ter esse contato com outras pessoas também. Isso é muito bom. Isso também também tem o Facebook, tem vários grupos também de nos grupos, nossa, grupos de apoio. Conheci muita gente. É porque assim, quando a gente é diagnosticado, a gente se sente muito sozinho, sabe? Porque eu ia falar isso agora. Quando eu descobri, eu me senti parece eu sou a lenda, assim, só eu no mundo, sabe? Que tinha. Não tinha ninguém mais. Parece um macaco, só eu tinha, assim, tô muito diferente de todo mundo. É importante também você ter esse contato com outras pessoas. É importante quando mesmo. A gente é diagnosticado com uma doença desconhecida, sabe? A gente acha que ninguém mais tem. Aí quando você descobre que tem outras pessoas, você se sente melhor, sabe? Saber que você não é o único e tem outras pessoas aliviado, que você né? passa. Isso. Cara, eu fiquei tão feliz. Elas sabem que quando você passa. Pode falar. Isso, foi um amigo meu, né? Ele descobriu assim, o Di, me chamam, todo mundo conhece por Di, né? É Diego e tal. Daí, o meu amigo assim, cara, olha só o que eu achei. Ele mandou uma matéria pra mim, assim, isso no MSN, tempo do MSN. E era a matéria do guitarrista do Pearl Jam, que ele também tem Crohn. Daí, como eu tenho banda, ele reacionou, né? Olha que legal, tipo, não fica sozinho, ó, o cara também tem. Isso me estimulou muito, sabe? Cara, legal. foda lá. Não, te ver, né? É verdade. Mas acho que além de você se sentir sozinho quando você tem o diagnóstico, eu, pelo menos no meu caso, eu não sei vocês, mas eu me sentia culpada. Nossa, como eu me sentia culpada. Eu ficava tentando pensar o que eu fiz. O que eu fiz de errado? O que eu comi de errado? Eu ficava pensando em todos aqueles McDonald's que eu comi. Mania nossa. Coxinha, aquelas ketchup, entendeu? E eu falando, porra, o que eu fiz na minha vida, né? E eu ficava pensando no estresse também. A minha mãe... Tudo nervoso, nossa. A minha mãe falava igualzinho tu falou agora. Ela ficava perguntando assim, ó, mas o que eu fiz de errado, doutor? Então. Eu tratei ele tão bem, sabe, os melhores alimentos eu dava pra ele. Bem assim. Minha mãe se sente muito culpada. Porque, eu não sei se vocês assistiram, tem um episódio do Dr. House. Não. E tem um cara que tem doença de Crohn. Já assistiu? E aí, no final, depois eu passo pra você de qual temporada e qual episódio é. Bem legal. Me fala aí, porque eu já assisti todos. Eu já assisti toda a série House, mas eu não lembro. Ó, o link vai estar na descrição. Eu sei que assim, o cara ele chega pro House, né, com... Não, pode deixar. Com uma alteração na vista. Tipo, um problema na vista. Que também é um dos sintomas extraintestinais que a gente pode ter. E aí, até descobrir que é doença de Crohn, tem toda aquela trama do House, né? Que vocês conhecem. Sim. E aí, eu vou ter que contar spoiler, senão eu não vou poder... Atenção, spoiler. Atenção, spoiler, quem não quiser, não dá um pause aí e vai pra frente. Eu sei que assim, no final, que descobrem que o cara tem doença de Crohn, a doutora Cameron, eu acho, que é a Jennifer Morrison, né? A Cameron? Sim. Acho que é a Cameron. Ela pega e o cara pergunta, né? Tipo, mas por que eu tenho isso? O que aconteceu? Tem uma causa? Aí ela fala, olha, não se sabe muito sobre doença de Crohn. E é já antigo, né, essa série. A 6ª temporada é a 6ª, mas já é um pouco antigo. E ela fala assim, ó, não sabe muito sobre essa doença, mas a gente sabe que um dos fatores que afetam foi você ser criado de uma forma muito, assim, protetora. Porque no decorrer da série,
fala que conta um pouco da história do cara. E a mãe e o pai, eles estão lá junto com o cara. E aí a mãe, e ela ouvindo isso, ela ficou tipo chocada, porque o cara realmente ele foi criado numa bolha. Ele não podia brincar descalço na rua, ele não podia brincar na terra, ele não podia... não criava anticorpos. Entendeu? E aí a pessoa não cria anticorpos. E aí a minha mãe assistindo comigo, tipo, eu fui criada exatamente assim. Sério. Eu não podia andar descalço, brincar na rua com meus amigos e tal. E aí ela começou a se culpar. Ela falou, meu Deus, eu que causei isso, que não sei o quê. Eu falei, calma, mãe, não é assim. Capaz. Isso é do ser humano, a gente gosta de ser culpado, né? A gente se culpa mesmo. Por coisas que não tem... Ninguém tem culpa, né? Na verdade. A tensão emocional, vocês acham que ela pode desencadear uma doença inflamatória? Eu acho... pode responder, Sérgio. Eu acho isso um dos principais motivos não só das doenças inflamatórias intestinais, mas de qualquer outra doença, sabe? Que é uma forma do nosso corpo avisar que a gente não tá bem internamente, sabe? O nosso emocional não tá bem, nosso psicológico não tá bem. Isso acaba gerando várias coisas. Por exemplo, eu vou contextualizar a época que eu fui diagnosticado. Eu fazia faculdade, eu trabalhava, então eu saía de casa às 7 horas da manhã para trabalhar, ia pra faculdade à noite, chegava 10 horas da noite em casa. Não, nem tanto. Eu chegava meia-noite. Eu comia na rua e eu comia qualquer coisa e não me preocupava comigo, sabe? E eu lembro que eu me estressava muito por causa do transporte público aqui em São Paulo e também os trabalhos da faculdade, fora outros problemas que a gente tem em casa, que eu tinha em casa também. E a doença foi uma forma de me avisar, sabe? De me acordar e falar, você não tem nada mais importante do que você, do que seu corpo e sua saúde. Então, toma aí uma doença pra você se cuidar. Se conscientizar e dar um freio aí, né? Sim. Mas, isso, exemplo, o Sérgio fez exatamente o que ele prega, é tirar o lado bom da coisa ruim, né? Sim, com certeza. Sim. Na verdade, isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu vou colocar na edição. Foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, sabe? Na época eu achei que era a pior doença do mundo e eu era a pessoa mais infeliz e ia morrer. Me senti injustiçado, sabe? Porque isso foi acontecer comigo. Sim. Como vocês falaram. Mas depois, com o tempo, sabe? Você vai vendo a situação como um todo e pensando a longo prazo. Você vê que não era bem assim, sabe? Que a gente se preocupa muito com as coisas e geralmente elas não são do jeito que a gente pensa. Sim. Ô Di, oi. Na minha opinião a respeito da sua pergunta, eu acho que eu não sei, eu não acredito que seja o motivo, que seja também um dos motivos. Eu acredito que a parte psicológica ela influencia demais. Mas, tipo, demais mesmo. Ela tem o poder de te colocar em crise. Se você estiver de boa com seus sintomas em remissão. Mas, por exemplo, se você passar por um trauma muito grande, morrer alguém muito próximo, se você ficar muito nervoso, passar por um estresse muito grande, eu acho que o fator psicológico tem como sim desencadear uma crise. Como tem como sim, como a gente já sabe que é comprovado, que, tipo, tumores de câncer são causas, são como é que fala? Tipo emocionais. Assim. Na verdade, emocionais, sintomas psicossomáticos que a gente vai acumulando. Eu acho que assim, tem muito poder, sabe, sobre a doença e sobre o nosso corpo, né? Eu acho que pra gente, porque assim, ainda mais pra gente, porque a nossa doença é uma doença inflamatória intestinal. E o intestino, cara, é o nosso segundo cérebro. Nele é produzido muito hormônio. Muita coisa acontece no intestino. A absorção dos nutrientes, a digestão própria é feita só no intestino. Tipo, no estômago não é feita a digestão em si. Sim. E aí é muito foda, porque qualquer coisinha que afete o seu intestino afeta todo o seu corpo inteiro. E afeta tudo, porque, tipo, a serotonina,
que é o hormônio da felicidade. Uhum. É produzido no seu intestino, a maior parte dele. Então, se o seu intestino não tá bem, você não vai ficar bem. Claro, É exato, eu também complicado. concordo com vocês. Eu acho que a gente tem até evidências, né? Quem nunca aqui não tá diante de um grande desafio, um evento ou um trabalho da faculdade, não dá aquele frio na barriga, caganeira. qualquer dor de barriga. É, caganeira. Aham. Tá? Nossa, Dormiu? no TCC fiquei uma semana de caganeira. É, não, isso daí é um assim fato. mesmo. O tratamento aí tem bastante opções de tratamento hoje em dia comparado a antigamente. Geralmente os medicamentos são anti-inflamatórios, biológicos e imunossupressores. Listando o nome de algum deles, tem a mesalazina, a azatioprina, o Mira, o Remicade, Sulfasalazina? Isso, sulfalazina, prednisona e corticoide. Aí cada um serve para alguma coisa especificamente. Geralmente o mais comum que é indicado é a mesalazina, que a gente segue um padrão de tratamento e diagnóstico europeu. Foi uma coisa que eu aprendi com o meu médico. Aí tem uma escala de tratamento e de nível de inflamação. Então a gente começa com mesalazina, se não melhorar, aí passa algum outro medicamento biológico. E todos esses medicamentos estão disponíveis no SUS gratuitamente, no alto custo. Para todos. Isso. A mesalazina, que é o mais comum, você comprar, geralmente uma caixa custa R$60 na farmácia e vem 30 comprimidos, se eu não me engano. A azatioprina também, geralmente, depende do peso da pessoa, eu tomo 2 comprimidos por dia. Eu também. O Mira, que é uma injeção que você aplica no abdômen ou na coxa. É importante que você falou que todos os medicamentos eles estão disponíveis pra gente, porque o governo ele tem que custear isso porque a gente tem doença rara e que é uma doença muito cara e esse tratamento ele tem que estar disponível. Sim. Medicamentos. Eu comecei com corticoide porque quando eu descobri eu estava na fase crítica e não tinha mais o que fazer. Na verdade eu comecei com corticoide, muito corticoide, e aí depois eu consegui o meu tratamento em São Paulo, né, com a equipe no HC, no Hospital das Clínicas. Corticoide te deixou gordinha? Não, por incrível que pareça, só bochecha, tipo, muita bochecha. Mas como eu era muito magra, tava pesando 37 quilos, nem o corticoide me engordou. Você é uma droguinha, daqui a pouco. Praticamente. E aí, assim, depois que eu comecei a tratar em São Paulo, eles tentaram colocar uma mesalazina pra mim. Eu tomei por um mês, mais ou menos, mas não deu nenhum efeito, porque como eu descobri muito tarde, tava de um jeito que só cirurgia dava jeito. Tipo, remédio não tinha mais efeito nenhum sobre mim. É o último estágio. Muito último estágio. E aí eu acabei não tomando mais nada, daí eu fiz a cirurgia. E aí eu fiz a cirurgia depois que eu fiz a cirurgia eu fiquei tomando azatioprina, que eu tomo até hoje, 2 por dia. E aí depois de 6 meses da cirurgia, como eu vi que o Crohn tava voltando, as úlceras e tal, eu tomo um Mira, né, que é um remédio biológico. Faz quanto tempo toma o Mira? Fazem 5 meses. E tu, Sérgio, nunca tomou Mira? Sim, eu tomo o Mira, azatioprina e o Mesacol. Tá. O Mesacol, isso eu não conheço. O Mesacol eu tomo há uns 3 anos, desde que eu fui diagnosticado. O Mira e a azatioprina eu tomo há 2 anos e meio, praticamente. Vocês sentiram alguma reação de algum deles? A azatioprina eu tive alguns sintomas, porque como ele abaixa a imunidade da pessoa, para a doença perder força, aí tem muitos casos de pessoas que têm queda de cabelo, nossa, quase morri das unhas. Eu tive dor de cabeça no começo e é muito fácil para eu ficar resfriado, principalmente no inverno, eu também. no começo do inverno, tomando azatioprina. Acho que foi isso, dor de cabeça, eu fico resfriado. Eu passo o inverno todo, cara. O inverno todo com gripe, todo inverno. Eu tenho rinite, então todos os dias. Rinite, sinusite, tudo com rinite.
Eu tô usando o Mensalazina e o Infleximab, o Remicade, né? Ah, sim. Como é que é o Remicade? Não consegui. Eu não conheço muito. Eu sei que você vai no hospital aplicar um soro. É a mesma coisa, só que via... Na por veia, né? Pela veia. Eu fiz Mas a dose você de ataque, né? Você pega uma... Não é uma seringa, né? É um frasco? Como que ele é? Olha, é tipo um kit. Eu ganhei um kit, eu levo o kit pro hospital. Lá eles abrem, daí tem um monte de coisa dentro. Mas é tipo uma bolsinha assim, né? É tipo uma ampola, né? A dose foi de 15 em 15 dias, 3 vezes. Depois agora de 2 em 2 meses eu vou no hospital tomar mais. Tá. Maravilhoso, 2 em 2 meses, né? Bah, o Mira eu fiquei 2 anos tomando, que nem tu toma assim, né? 15, uma cesta né? sim, uma cesta não. Uma cesta sim. Ai, minha é quarta. Quarta-feira. Mas então, de sintomas, assim, de remédio, de efeitos, né? Eu senti bastante do corticoide, tipo, muita retenção de líquido, eu me sentia, apesar de não ter engordado muito, eu me sentia inchada e, sei lá, não fazia muito xixi direito, sabe? Uhum. Mesmo se eu tomasse muita água pra hidratar e tal, eu me sentia meio mal. E a bochecha, né, enorme, fofão. E o azatioprina caiu demais no meu cabelo. Tipo, caía mechas no meu cabelo, eu fiquei desesperada, eu fiquei com falha. Sim. Eu tinha um cabelo enorme, eu cortei curtinho, porque não dava. Tava, tipo, caindo muito, tava horroroso meu cabelo. Aí eu falei com o meu médico e tal, e eu comecei a tomar umas vitaminas pra fortalecer o cabelo. Uhum. E aí foi o que me ajudou, porque eu ainda continuei tomando azatioprina, né? Hoje não cai. Mas por causa da vitamina que eu continuo tomando até hoje. Porque senão, estaria caindo ainda, eu acho. Acho que a única coisa que dá mais em mim assim, é um pouco de fadiga, assim, sabe? Dá uma preguiça. Agora, o Mira não me deu nada, nunca. Eu também nunca senti O nada. Mira, graças a Deus, não me deu nada. Tem gente que fica vermelho, local, né? O meu nunca deu nada. Ah, o meu também não. Até eu achei que não tava fazendo efeito, sabe? Nunca deu nada. É estranho, né? Porque não dá nada. E também sobre o tratamento, basicamente assim, como não tem cura, o tratamento ele envolve o padrão, né, de remédios todos para conter o processo inflamatório, tipo aliviar sintomas, prevenir as recidivas de crise. Então esse foi o nosso primeiro programa do DayCast, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, é só procurar por DayCast. E nos vemos daqui 2 semanas em mais um programa do DayCast. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até Tchau. mais, foi ótimo a nossa conversa. Beijo. Todos fiquem de boa. Até.